mais um programa. Todas as terças, às 20 horas, você é um missionário. E quando esse programa ele foi projetado, ele tem um propósito. Incentivar você, que é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou membro de qualquer outra igreja evangélica, se você é um crente convertido ao Senhor Jesus Cristo, você é um missionário de Deus. E o nosso propósito aqui é incentivar você a evangelizar, a ganhar almas para Jesus, a começar uma igreja aí na sua casa, na sua cidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela está presente em muitos municípios, mas há mais de 3.000 municípios do Brasil onde não existe uma igreja presbiteriana. E nós não temos condições, como denominação ou como uma igreja local, alcançar o Brasil todo se cada crente não se conscientizar de que ele é um missionário de Deus. Nós oferecemos para você, se você quiser aí na sua cidade começar uma igreja presbiteriana, você pode começar com um pequeno grupo de estudo bíblico na sua casa, na sua empresa. Nós oferecemos o treinamento via EAD, nós oferecemos o material, né, para você fazer o estudo bíblico, Evangelho de João, material de discipulado. E, caso você queira também, nós, depois que você começar a reunir um grupo aí, nós vamos atrás de uma igreja próxima, ou nós mesmos aqui da Junta Missionária de Pinheiros iremos mandar um missionário para sedimentar esse trabalho que começou aí na sua casa. A história da igreja presbiteriana, a história da igreja cristã, desde a era primitiva, né? As igrejas, elas surgiram na casa dos crentes, né? A história da Igreja Presbiteriana do Brasil, muitas igrejas grandes que nós temos hoje, começaram em pequenas reuniões nos lares. E você é um missionário de Deus, você é um ganhador de almas para Jesus. Eu quero hoje nós temos um programa muito especial, nós estaremos falando aqui, entrevistando o reverendo Roberto Brasileiro da Silva, que é pastor da Igreja Presbiteriana lá no bairro de Constantino, né, lá em Patrocínio, Minas Gerais. Ele plantou essa igreja, ele começou essa igreja, ele é pastor lá há mais de 30 anos. E essa igreja é uma igreja que planta outras igrejas. O reverendo Roberto também está envolvido no treinamento de evangelistas através do Instituto Bíblico Eduardo Lani há muito tempo. E há alguns anos ele é também o presidente da igreja, da nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje ele estará sendo entrevistado aqui sobre os desafios missionários da igreja para hoje, né, para a nossa geração. Quais são os desafios que nós temos hoje? Então ele será entrevistado aqui e com certeza você pode se preparar aí, você que é pastor, missionário, crente comum, não tem problema, prepare a sua pergunta, que nós estaremos aqui ouvindo o testemunho do pastor Roberto e também você poderá fazer perguntas que ele poderá responder aqui ao vivo através do nosso chat. Como sempre, a gente começa o programa com a meditação. E eu quero meditar aqui sobre a cura do endemoniado da Gerazeno. Ele viveu na época de Jesus e Jesus faz uma cura, uma libertação, uma transformação muito grande na vida desse homem. Eu quero ler o texto, né? Porque o texto é muito enfático, né? Jesus vem, depois de acalmar uma tempestade, né, no meio do mar, durante a madrugada toda, Jesus então desce na terra dos Gesarenos, e dali vem ao encontro dele um homem endemoniado, um homem que estava possesso por uma legião de demônios, um homem que vivia à margem da sociedade, um homem que vivia entre os sepulcros, um homem que se autoflagelava, um homem que ninguém poderia dominá-lo, porque ele estava completamente dominado por demônios, pelo maligno. E Jesus, então, liberta aquele homem. Jesus, então, expulsa os demônios que estavam dentro daquele homem. E aquele homem é convertido, é restaurado, é regenerado. E diz o texto que aqui,
A partir do versículo 17, eu quero enfatizar isso aqui de uma forma bem simples para introduzir o nosso assunto aqui hoje. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Eu vejo 3 lições muito importantes aqui no texto. A primeira delas, que é uma realidade na minha vida e na sua vida. Às vezes nós, como crentes, nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Deus nos converte, né? Deus nos restaura, Deus nos liberta. E a partir do momento que eu me torno um crente, um salvo em Cristo Jesus, eu quero dizer para Deus, eu quero dizer para Jesus como é que eu vou servi-lo. Essa foi a tentativa desse homem, né? Se você observar aqui, que ele suplicava que eu deixasse estar com ele. Jesus não havia chamado para acompanhá-lo no ministério que ele tinha. Jesus tinha outro ministério para ele. Mas ele, o endemoniado, por admiração, né, por ser mais conveniente, talvez com medo de voltar a conviver na sua região, ele quer servir a Jesus do jeito dele. Do jeito dele. Irmãos, isso é uma realidade. E às vezes eu fico pensando assim que Deus pode levar você que é presbiteriano, você que é crente, para uma cidade que não tem uma igreja presbiteriana. E chegando ali, ao invés de você se tornar um missionário de Deus, você se rebatiza numa igreja batista, você vai para uma Assembleia de Deus, ou você vai para outra igreja, ou você se torna muitas vezes ali um agente secreto de Deus. Quando você não percebeu que Deus o transferiu para aquela cidade, o mandou para aquela cidade, porque você é um missionário de Deus. Um missionário de Deus. Porque toda pessoa que é convertida pelo Espírito Santo, que tem os seus pecados perdoados, como esse homem aqui, que foi liberto e salvo do poder de Satanás, ele agora é um missionário. Mas ele não quer ser um missionário, ele quer ficar ali acompanhando Jesus. Ele quer ficar aos pés de Jesus, simplesmente. Ele quer seguir a Jesus. Jesus tinha um ministério e cada crente tem o seu ministério, cada crente tem o seu dom, cada crente tem o seu chamado. E muitas vezes o que tem acontecido hoje na igreja é que nós não queremos servir a Jesus, né, do jeito que ele quer, mas nós queremos servir a Jesus do nosso jeito. Segunda lição que eu vejo aqui no texto, versículo 19 de Marcos, capítulo 5. Jesus, porém, não lhe permitiu. Certo? Então, Jesus, fechou a porta para ele. É muito interessante isso, porque Paulo, Silas e Timóteo, eles queriam ir para a Ásia evangelizar, depois eles queriam ir para Bitínia evangelizar, e diz lá em Atos, capítulo 16, que nem Jesus, nem o Espírito Santo permitiu que eles fossem para aquele lugar. Então, muitas vezes, nós queremos ir para algum lugar, nós queremos servir a Jesus do nosso jeito, mas Jesus não nos permite. Pelo contrário, diz o texto aí, que Jesus, então, ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Eu acho isso aqui maravilhoso. Primeiro, Jesus dá a geografia da sua missão. Jesus diz: vai à tua casa, para os teus.
Essa região de Decápolis, quem conhece mais ou menos, nós já tivemos o privilégio de visitar o Mar da Galileia. Decápolis eram 10 cidades que ficavam bem próximas. E esse homem era muito conhecido nessa região. E ele era conhecido por ser uma pessoa endemoniada, uma pessoa que estava sobre o poder de Satanás. Então Jesus vem e o liberta. E Jesus está dizendo aqui que o primeiro campo missionário que eu e você nós temos são aquelas pessoas que nós conhecemos. É muito interessante, tem gente que quer ser missionário, quer evangelizar na China, no Japão, mas não evangeliza os de perto. Ele não testemunha ali, ele não ganha alma aqui. Como é que um missionário vai ganhar alma num lugar distante se ele não é um ganhador de almas na sua cidade, entre os seus conhecidos? Então Jesus aqui não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, é uma ordem de Jesus. Qual é a ordem? Vai para a tua casa, para os teus. E aqui vem, depois de dar a geografia e a ordem para onde ele deveria ir, dar o conteúdo da sua mensagem. O que você vai falar para as pessoas? Esse ex-endemoniado aqui, ele não fez nenhum curso teológico, ele não teve tempo para aprender, né? Os símbolos de fé, o breve catecismo, a confissão de fé, etc, etc, etc. Ele não fez aqui um curso de teologia. O que é que ele tem que anunciar? O que é que ele tem que anunciar? O que é que ele vai falar para as pessoas? Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aqui, meus amados irmãos, eu aprendo uma lição muito, muito importante. Quando Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele ordena em Lucas que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E lá em Atos 1:8 diz claramente, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é ser uma testemunha? Ser uma testemunha é você dizer, como os discípulos vão colocar mais adiante, aquilo que eles têm visto e ouvido. Então, toda pessoa que é convertida, regenerada, ela pode dar um testemunho daquilo que Deus, que Cristo fez na sua vida. Claro que nós temos que pregar a palavra, claro que nós temos que ensinar, né? E fazer discípulos, ensinando às pessoas tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Claro que a Bíblia é o conteúdo da nossa mensagem. Mas se não houver uma conversão antes do conteúdo bíblico, você é uma falsa testemunha. Porque o que você vai falar da Bíblia não é verdade para você. Não aconteceu de fato na sua vida. E aqui é muito importante porque anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como Jesus teve compaixão de ti. Né? Ensina não somente o que Deus faz, mas ensina principalmente o que Deus é. Ele é compaixão, ele é amor. E, meu amado irmão, esse é o testemunho que nós temos que dar. Né? Paulo diz lá, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Conta para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Conta para as pessoas do amor de Deus, da compaixão de Deus pela sua vida. Mas, em terceiro lugar, eu quero terminar, porque no versículo 20, né, nós temos a terceira lição. A primeira lição é que nós temos o defeito de querer servirmos a Deus do nosso jeito. A segunda lição é que Jesus não nos permite isso, pelo contrário, ele nos ordena a servi-lo, né, não permitindo que nós o sirvamos como nós queremos e ordenando para nós, orientando como nós devemos servi-lo.
Mas em terceiro lugar, a terceira lição que eu aprendo aqui, no versículo 20, nós temos uma conclusiva aqui na narrativa, diz, então, ele foi. Ele foi. Que coisa linda. Ele foi. Jesus ordenou, ele foi. Jesus está ordenando você, você tem que ir. Tem que ir. Como Deus diz lá, veio a palavra segunda vez a Jonas, vai à cidade de Nínive e prega. Nós temos que obedecer a ordem de Jesus, a grande comissão. E diz o texto sagrado que ele começou a proclamar em Decápolis. Decápolis aqui são as 10 cidades. Cidades que estavam próximas. Ele começou a proclamar. Eu gosto desse verbo proclamar, porque esse verbo é um verbo que descreve o papel de um arauto. Aquele que proclama, não proclama o que ele pensa, mas o que o rei, ou que o seu superior mandou. Né? E ele vai proclamar, não discutir. Você não é uma testemunha de acusação, você não é uma testemunha para discutir com as pessoas, você é uma testemunha para declarar o que Deus fez na sua vida e como Deus teve compaixão de você. E diz o texto que ele começou a proclamar em Decápolis e ele não proclamou de forma seletiva. Diz o texto que ele proclamou tudo o que Jesus lhe fizera. Irmãos, o que é que Deus tem feito por você? O que é que Deus tem feito na sua vida? Onde você estava hoje? De onde Jesus lhe tirou? Qual foi a obra que Jesus realizou na sua vida? Proclama isso para as pessoas. Lá em Isaías, capítulo 43, o profeta, sendo boca de Deus, diz, vós sois as minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de quem Deus é. Nós somos testemunhas de tudo aquilo que Deus faz. E principalmente eu e você somos missionários para falar para as pessoas daquilo que Deus tem feito na nossa vida e de como Deus tem nos amado, como Deus tem tido compaixão de nós. Então eu quero desafiar você a ser uma testemunha de Jesus, a ser um missionário de Deus aí na sua cidade. Nós estamos tendo a experiência aqui, né? São 3 cidades que não tinham igreja presbiteriana e que pessoas entraram em contato conosco e as cidades já estão, irmãos que estão lá morando nessa cidade, se reunindo. E se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos começar 3 novas igrejas nessas 3 cidades. As pessoas já estão se reunindo, já estão orando, já estão lendo a Bíblia, já estão estudando a Bíblia. Que coisa maravilhosa. Então eu quero desafiar você a ser um missionário de Jesus e você começa sendo missionário de Jesus aí onde você mora, entre a sua família, na sua cidade, na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue nos abençoando, que Deus proteja você desse coronavírus, dessa praga, dessa pestilência que nós estamos vivendo. Que Deus proteja você. E que a igreja de Cristo avance. Tá certo? Deus abençoe você. Não saia daí. Nós vamos ter agora um breve intervalo. Depois nós teremos aqui o pastor Mariano e teremos também a entrevista com o reverendo Roberto Brasileiro da Silva. Um grande abraço. Tamo juntos. Alô você, é com muita satisfação que eu estou aqui para apresentar para você a editora Hebron, editora e livraria. É uma livraria e uma editora missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós, a partir de março, estaremos vendendo livros das principais editoras, Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil e também produtos que nós iremos editar
a partir da nossa própria editora. Todas as vezes que você comprar, adquirir um livro, uma Bíblia da editora Hebron, você estará contribuindo com a obra missionária. Todo o lucro da editora será reinvestido na obra missionária. Olá, você está no programa Você é um Missionário. Hoje, mais uma palavra devocional com o pastor Arival e já a entrevista com o pastor Roberto Brasileiro da Silva, ele que é o presidente do Supremo Conselho da IPB e vai estar participando conosco aqui. E você que está acompanhando, manda aí o seu alô, o seu boa noite, falando de onde você é. Pode fazer pergunta usando o chat aí, porque hoje também sorteios. Você vai ver aqui o sorteio do Rede Discipulado 1 e 2 e também o resgate da visitação pastoral do pastor Arival Dias de Casimiro. Para fazer e participar é só pegar aí o link que está aí no chat, né? Você entra aí. É só para quem está acompanhando pelo canal da IPP TV, pelo YouTube. Então, você que está aqui no Facebook da Igreja de Pinheiros, da Junta Missionária de Pinheiros, você pode ir lá rapidinho, fazer sua assinatura no nosso canal e participar do sorteio já. Muitos baianos aqui, pastor Arival, lá de Wagner, lá de Salvador, lá de Belmonte, baianada aqui com gosto acompanhando. Um abraço especial ao pastor Nivaldo Cortes, lá de Wagner, GC Rios. Quanta gente aqui também acompanhando. A Luci Martins, Deus abençoe e proteja o senhor e sua família, pastor Arival. Beleza, muita gente aqui mandando aqui o seu alôzinho aqui. Hoje a Lídia não está aqui, tá bom? Você que ligou agora e viu aqui o pastor Mariano, não se assuste. Ela está nos dias de descanso aí e eu estou aqui hoje cooperando com o programa Você é um Missionário. E vamos agora passar mais uma vez, pastor Arival, para receber o nosso convidado especial de hoje, pastor Roberto Brasileiro. Boa noite, reverendo Roberto. Boa noite, Arival. Foi muito boa a mensagem, viu? Tá bom, eu fiquei aqui examinando e apreciando e gostando do texto, viu? Tá bom, pastor. Foi muito gostoso a mensagem trazida por você. Eu quero dar boa noite para o senhor, para a sua família, dizer que é um privilégio muito grande. Nós temos amizade já de algum tempo e é uma satisfação muito grande. O senhor é uma referência para nós como pastor, como plantador de igreja, como treinador de evangelistas. E eu queria que o senhor, então... Está dando para ouvir bem, Arival? Oi? Eu queria que o senhor fizesse... Está dando para ouvir bem? Ouvindo bem, pastor. Obrigado. Eu queria que o senhor fizesse uma saudação aos nossos ouvintes e eu vou começar com algumas perguntas. Primeiro, eu quero agradecer o convite que eu recebi do reverendo Arival para estar com os irmãos e dizer da grande alegria de participar desse programa. Você é um missionário. E observar que esse programa tem a sua audiência de muitos irmãos, de muitas igrejas, e que Deus possa estar sustentando a cada um daqueles que estão conosco. Amém. E principalmente sustentando a vida do Arival, do Mariano e de todos os colegas nossos que estão imbuídos nessa obra missionária e participando da expansão do reino. Amém. Porque esta é a nossa função. Nós somos chamados por Deus para trabalhar, para dar o melhor de nós para a expansão do reino de Cristo Jesus neste mundo que nós vivemos. Então receba o meu abraço carinhoso, receba o abraço da sua igreja nesta hora muito especial. Deus os abençoe e sustente. Amém. Pastor Roberto, o tema do nosso programa hoje são os desafios que nós vamos ter como igreja, nós estamos tendo, né, na pandemia e, se Deus quiser, depois da vacinação aí em massa. Quais são os desafios missionários que a nossa igreja tem? Eu queria colocar isso, porque nós fazemos parte de uma denominação, o senhor é presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, que investe aí mais de 50% dos recursos na obra missionária, mas o senhor também é um pastor plantador de igreja.
Olha aí, estamos com um probleminha técnico tentando resolver rapidinho. Queremos aqui, mais uma vez, aproveitando aí, você acabou de ouvir e ver o nosso vídeo falando das construções e obras que estão sendo realizadas pela Junta Missionária de Pinheiros e parceiros em diversos lugares do Brasil. Mas não esqueça, você que está aí acompanhando, de fazer a sua inscrição para o sorteio, para que você possa receber e participar aqui do sorteio do Rede 1 e 2 Discipulado e o resgate da visitação pastoral, tá ok? Participe, você que está aí no canal do YouTube acompanhando aqui a IPPTV, programa Você é o Missionário. Também um abraço ali para Edson, que está aí. Eu gostaria de abrir uma igreja aqui na minha cidade. Ele não coloca aqui qual é a cidade, mas Edson, meu querido, que Deus te abençoe aí, seja esse missionário, tá ok? Meus irmãos, é o seguinte, a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu estou falando agora como eu fui um ex-membro da Junta de Missões Nacionais, trabalhei também no Plano Missionário Cooperativo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem hoje 4 órgãos que realizam o trabalho missionário como denominação. Nós temos a APMT, que é o órgão que trabalha com missões transculturais, mandando missionários para outros países e para etnias indígenas aqui no Brasil. Também nós temos o PMC, o Plano Missionário Cooperativo, que trabalha com missões urbanas, né, e revitalização de igreja. Nós temos a JMN, a Junta de Missões Nacionais, que completou agora 80 anos, que foi responsável pela plantação de milhares de igrejas nesse Brasil todo. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil está presente em todos os estados da federação, graças ao esforço de irmãos nossos, de missionários, da própria denominação, da Junta de Missões Nacionais. Hoje, nós temos aí uma equipe cuidando, trabalhando, nós temos mais de 180 campos da Junta de Missões Nacionais, da JMN, e você seja um intercessor e um contribuinte também da Junta de Missões Nacionais. E nós temos a APECOM, que é a Agência de Publicidade, Propaganda e Evangelização, que trabalha com os programas de televisão, que trabalha com campanhas de evangelização, com treinamentos na área de evangelização, que também faz os programas de rádio e de televisão da nossa denominação. Então, ao todo, são 4 órgãos que administram aí 54% de toda a arrecadação da denominação, investindo aí em projetos missionários e de plantação de novas igrejas. A nossa igreja local, como qualquer igreja local dentro do sistema presbiteriano, ela é uma agência missionária, né? Na nossa Constituição, no nosso manual presbiteriano, é da competência exclusiva dos conselhos das igrejas locais estabelecer pontos de pregação, congregações. Depois que essas congregações se tornam fortes, então o presbitério vem e organiza aquela congregação em uma nova igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem 4 características fundamentais. Primeiro, ela é uma igreja bíblica, ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Segundo, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, além de bíblica, ela é uma igreja confessional, certo? O que significa isso? Nós estamos juntos porque cremos num conjunto de doutrinas que são exaladas das Escrituras Sagradas. A terceira característica da Igreja Presbiteriana do Brasil é que ela é uma igreja conciliar. Então, ela é bíblica, ela é confessional, ela é conciliar. O nome presbiteriano vem justamente dessa forma de governo, conciliar. E a quarta característica da Igreja Presbiteriana do Brasil é que ela é uma igreja missionária. Ela nasceu numa pandemia de febre amarela em 1859, através de missionários americanos, e ela continua fazendo a sua obra independentemente das circunstâncias. Somos uma igreja missionária. Pastor Roberto está de volta? Estou tentando aqui, Edivaldo. Está dando para ouvir? Estou ouvindo, senhor. Eu estou ouvindo você agora. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem.
Então tá bom, vamos começar então. Então fala aí sobre os desafios que o senhor vê missionários para a igreja a partir de hoje. Eu vou voltar para entender o seguinte: a igreja presbiteriana, eu vi a última palavra sua, é uma igreja nasceu para ser missionária. Então, quando a igreja não cumpre o papel missionário dela, ela está deixando de ser a igreja presbiteriana que ela deva ser. Nosso objetivo é ser uma igreja missionária. Então, o maior desafio, e o primeiro e grande desafio que eu tenho sentido da igreja, é que a igreja, em certo sentido, ela perdeu, no decorrer dos anos, a visão do chamado. Isso tem me preocupado. E é isso que nós temos trabalhado na junta, temos trabalhado nos campos, temos trabalhado nas palestras, temos trabalhado nas visitações, para que a igreja volte à sua visão de chamado. A igreja presbiteriana, ela não pode estagnar, ela não pode parar. Ela tem de estar sempre abrindo trabalho, ela precisa estar sempre participando de trabalho, ela precisa estar sempre orando por missões, ela precisa estar envolvida com a evangelização. Então, nós temos muitos campos que estão clamando pelo papel da igreja, mas a igreja perdeu essa visão do chamado. Agora, essa visão do chamado, o outro desafio que nós temos é a preparação de obreiros. Nós, muitas vezes, nos olhamos muito obreiros extremamente bem preparados academicamente. São obreiros fantásticos academicamente. Conhece Calvino, conhece as doutrinas presbiterianas, conhece todo o sistema. Eu acho isso ótimo, graças a Deus por isso. Mas é aquilo que a carta de Paulo, a carta de João em Apocalipse, Jesus Cristo deixou bem claro: perder o primeiro amor, perder a visão missionária. Então, nós precisamos de obreiros bem preparados, mas obreiros que têm visão missionária. Nós precisamos de pastores firmes doutrinariamente, mas pastores apaixonados por missões. Nós precisamos unir essas duas coisas. Nós não podemos fugir de estudar, de preparar, de pregar, de ensinar, mas nós não podemos deixar de cumprir o nosso ministério. Esse é outro desafio que nós temos. O primeiro desafio é a própria visão da igreja. Certo. O segundo desafio é a própria visão dos nossos pastores. Eu queria que o senhor O terceiro desafio que leva a igreja muitas vezes a perder a visão missionária vem da pressa que a igreja tem, às vezes, de organizar, e não tem presbíteros que têm visão, e nem diáconos que têm visão. O presbítero e o diácono, ele tem que ter visão missionária. Então, eu chego a dizer que o pastor, para que ele tenha uma igreja com visão missionária, uma igreja boa, ele precisa gastar tempo discipulado da sua liderança. Ao ponto da sua liderança ter coragem para investir em missões. Porque muitas vezes a igreja está presa às circunstâncias locais. Quer gastar os seus recursos naquilo que é local. E não quer abrir uma nova congregação, não quer abrir um ponto de pregação, não quer pagar os desafios que quando a igreja se lança missões tem. Então, esse é o terceiro ponto. Pastor, nós precisamos ter uma liderança que tenha visão missionária. Tá bom. E isso muitas vezes nós perdemos. Oi? Tem várias perguntas aqui chegando. Eu queria que o senhor Então, pode falar. O senhor tem uma experiência muito grande disso aí, porque uma dos argumentos que muitas vezes conselhos e pastores usam para não fazer a obra missionária é a questão do dinheiro, do recurso. Qual é a sua experiência nisso? Quando a igreja sai para missões, Deus manda o dinheiro ou não? Quando a igreja parte para fazer a obra missionária, dentro da sua realidade, dentro daquilo que de fato é a sua vocação, não falta recursos. Nós não temos nenhum lugar na Bíblia que Deus mandou recursos para fazer a missão. Em todos os lugares da Bíblia, Deus mandou fazer a obra. Certo. Os recursos vêm depois.
Certo. Então, o Deus que preparou o alimento para Elias é o mesmo Deus de hoje que prepara para nós. Certo. Agora, muitas vezes, o obreiro hoje, a igreja de hoje, ela primeiro quer ter o cinto, ela quer ter a capa, Sim. ela quer ter o alforje, para depois para missões. O Mateus 9 deixou bem claro, ó, vocês não vão levar cinto, vocês não precisam de alforje, vocês não precisam de 2 capas, vocês não precisam de 2 pares de sapato, vocês precisam de ir. E Deus vai dar. Certo. E a experiência que eu tenho em plantação de igreja é que nunca faltou recursos para fazer a obra missionária. Tá bom. Sempre tivemos necessário. Vou voltar para o Mariano aqui. Mariano, por favor, faz as perguntas que tem. Bom, nós estamos com muita gente aqui mandando abraço para o pastor Roberto, viu? Parece que ele gosta muito de abraço aqui ao pastor Roberto, ao pastor Arival, gente do Brasil inteiro. Mais um aqui lá da Bahia. Reverendo Roberto, por que a igreja presbiteriana, sendo a igreja mais antiga no Brasil, ainda não é a maior denominação no Brasil? Eu queria fazer uma colocação que eu posso surpreender todos vocês. O desenvolvimento numérico de uma igreja, do crescimento numérico de uma denominação, muitas vezes não tem nada a ver com o trabalho que ela realiza. Deus pode nos dar, que quem cresce a igreja é Deus. O que eu sonho na igreja não é com falar que nós somos a maior igreja. O que eu sonho com a igreja é que eu gostaria de ver a igreja toda envolvida com missões. Se nós nos envolvermos com missões, a partir de nossa própria realidade, nossa igreja local, nossos campos, nós podemos crescer muito. O que aconteceu conosco vai acontecer com qualquer denominação. Agora, é bom lembrarmos que o Brasil ele tem uma tendência para o misticismo. E as igrejas que mais cresceram no Brasil são igrejas voltadas para uma índole mística. Mesmo que nós tenhamos cometido erros, não justifica os nossos erros, mas também o Brasil tem uma tendência nessa área mística. Eu creio que a nossa igreja ela pode desenvolver muito mais, e ela vai desenvolver muito mais, se ela de fato assumir o seu papel de ser uma igreja missionária. Mas isso é um trabalho que vai demorar um pouco mais, e é um trabalho mais difícil, mais longínquo. A preparação nossa do discipulado é uma preparação bastante exigente. Nós não discipulamos uma pessoa e jogamos para a igreja em tempo recorde. Nós gastamos tempo a discipular para ver se a pessoa de fato tem as qualidades próprias do chamado que o Senhor Jesus quer colocar naquela vida. Pastor Roberto, uma pergunta que eu queria colocar para o senhor, na sua experiência, é que houve nesses últimos anos uma criação muito grande de novos concílios, novos presbitérios, novos sínodos. E isso enfraqueceu muito, porque uma das características da nossa igreja é que ela é conciliar, né? E você observa, por exemplo, nos Estados Unidos e tanto na Coreia, que nós temos presbitérios fortes ali com 30, 40, 50, 100 igrejas até. Mas hoje nós tivemos nesses últimos anos assim uma multiplicação, presbitérios sendo criados com 4 igrejas, 5 igrejas, e perdeu essa força, né, da parceria, do concílio. Como é que o senhor vê isso? Qual é a sua opinião? O senhor que é um homem de concílio também. Todas as pessoas que me conhecem sabem muito bem a minha posição. Eu já defendi várias vezes uma mudança constitucional. Acho que nenhum presbitério pode ser organizado com menos de 12 igrejas. Eu defendo que cada presbitério deveria ter no Brasil de 12
a mais de 20 igrejas, presbitérios maiores, mais fortes, até para mudança pastoral e para crescimento da obra. Mas o que mais me preocupa não é tanto essa questão. O que mais me preocupa é as igrejas nossas entenderem que nós somos igrejas parceiras. Porque muitas vezes tem presbitério que tem 4, 5 igrejas que poderiam crescer muito mais, desenvolver muito mais, mas há igrejas que têm mais recursos porque estão numa região da cidade, numa cidade que tenha mais condições, e ela esquece que ela precisa, às vezes, cooperar com outras igrejas menores para que essas também se firmem, cresçam, desenvolvam e sejam igrejas fortes. Esse é um problema. Nós temos problema também nos Estados Unidos com presbitérios muito grandes, enormes. Temos problemas sérios lá, que são problemas mais sérios que os nossos problemas aqui, como também temos na própria Coreia. Coreia, os presbitérios não são tão grandes. As igrejas são grandes, porque a população está muito concentrada. É outra maneira. O que me chama a atenção quando eu visitei a Coreia algumas vezes é a consagração da igreja. E essa consagração, ela reflete onde cada irmão tem a igreja como prioritária na sua vida. Eu estava numa igreja do interior da Coreia e conversando com alguns irmãos, uma coisa que me marcou profundamente, e eu passei a adotar isso na minha vida, não para mérito meu, mas que eu aprendi lá, que nenhum crente coreano comemora o aniversário dele, ou dos filhos dele, ou da esposa dele, e dá um presente para a esposa, sem dar um presente igual na igreja. Porque ele reconhece que quem lhe deu a esposa foi Deus. Então eu tenho a minha esposa porque Deus me proporcionou a oportunidade de tê-la. Então o aniversário dela para mim é importante? É importante. Eu vou dar um presente para ela, eu devo corresponder igual na igreja. E eu ouvi da Coreia o seguinte: se eu não tenho recurso para entregar o presente para minha esposa ou para o meu filho, eu vou levá-lo à igreja para que ele entregue aquilo que eu ia dar de presente à igreja e vou dizer para ele: depois eu vou usar para você o dia que nós tivermos condições. Então a igreja tem em primeiro lugar. O Brasil, nós não temos isso. Nós temos uma cultura, muitas vezes americanizada, que nós aprendemos a ganhar e não aprendemos a dar. E é isso que nós temos de mudar. Mas esse é um trabalho pesado, difícil. Não vai ser de um período, vai ser de séculos de igreja, de experiência. Nós estamos corrigindo uma coisa de mais de 100 anos que ficou impregnada no Brasil. Nós aprendemos com as missões a ganhar. E nós não aprendemos a dar. E é isso que nós precisamos aprender dia após dia em nossas vidas. Certo. Com isso, as igrejas têm enfraquecido. O pessoal está ouvindo aqui, pastor, muita gente assistindo, muita gente perguntando, então eu vou passar algumas perguntas aqui para o senhor aí. É muita gente aqui também dizendo que excelente entrevista com o pastor Roberto Brasileiro. Pastor Jonas Cunha, manda um abraço aí, dizendo muito bom ouvir o pastor Roberto. Obrigado, irmão. Tem também aqui o Francieldes. Quais os critérios de igreja conseguir recursos para construção de uma congregação? Faz a pergunta aqui, pastor. Mas se ela está nascendo daquele grupo ou se ela está nascendo de uma igreja mãe. Tem que resolver isso primeiro. Se está nascendo da igreja mãe, a IPB só ajuda igrejas que têm dízimo em dia. A igreja tem que ser dizimista. Então esse é o primeiro ponto. A igreja tem que ser dizimista. Seja congregação, seja igreja. Aí ela vai ter condições de fazer um projeto e ter o apoio da Igreja Nacional para desenvolver, para construir templo, para estabelecer
e para se fortalecer. Mas eu quero colocar para os irmãos, recursos não é o ponto central. O ponto central é termos gente. Gente que ama a obra. Se eu contar para os irmãos que nós fizemos uma casa pastoral para a minha igreja, sem ter um centavo no caixa, só com o trabalho voluntário dos irmãos, e muitas vezes irmãos pobres, de vida muito pobre, e nós construímos a casa, e construímos templos. Nossa igreja tem 9 congregações. Todas as nossas congregações têm templos construídos. Praticamente quase todas já têm casa construída. Nossa igreja já plantou outras igrejas. E as nossas igrejas foram plantadas, todas foram plantadas com templo, com casa pastoral, com condições plenas de funcionamento e com ajuda para alguns anos funcionar. E uma realidade de uma cidade pobre. E a igreja no bolsão de pobreza. E ela cresceu nesse bolsão. Hoje as famílias desenvolveram. Mas o que me chama a atenção é a consagração. Esse é o ponto central. Onde nós nos envolvemos completamente. Nós nos envolvemos como igreja. Nós nos damos como igreja. E nós somos a igreja. Então, o irmão precisa descobrir isso. Então, se a congregação do irmão tem todas essas condições, ela vai crescer, desenvolver e fortalecer. Então, estamos ao lado do irmão para isso. Pode falar, Manelo. Eu quero dar um depoimento aqui. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, desde que ela assumiu essa visão missionária em 1997, a nossa igreja só cresceu. E quanto mais você distribui, mais Deus dá para você distribuir. Então deve ser a experiência também aí da igreja do bairro do Constantino. E quando você observa as igrejas que estão crescendo, são igrejas que estão envolvidas, igrejas locais, com a obra missionária. Igrejas que gastam mais com os outros do que consigo mesmo. Igrejas que são fiéis, né, remetendo o dízimo ao Supremo Concílio, colaborando com os presbitérios. Então, eu quero só corroborar o que o reverendo Roberto está colocando aqui, que o problema não é o dinheiro, o problema é a obediência, a consagração. Quando você se dedica a fazer aquilo que Deus mandou, né, os recursos virão. Aliás, está na Bíblia, os sinais acompanharão os que creem. Deus não manda o recurso. Você tem que sair para obedecer. Você obedece a missão. E Deus acompanha, confirmando com sinais da providência, do cuidado, abrindo portas, levantando recursos. É uma experiência de fé, né? Aliás, o justo viverá pela fé. Mariana, alguma outra pergunta? Mas, pastor Roberto, tem que responder um aqui. Olha, pastor Roberto, o Alexandre lá do Rio Grande do Norte, falar nisso, Nordeste todinho aqui. Nordeste aqui de Sergipe, estado de Aracaju, interior de Sergipe, Bahia está aqui, Pernambuco, lá o Agreste Pernambucano também ligadinho aqui, a Bahia. O Nildo faz uma pergunta lá da Bahia, Nildo lá de Itabela. Fala assim, boa noite, qual o limite de tempo para organizar uma igreja? Ele faz uma pergunta. E a outra logo em seguida, que vem lá do Rio Grande do Norte, reverendo Roberto, o que fazer com irmãos que não querem evangelizar porque acreditam que não precisa evangelizar? Olha aí com o pastor Roberto agora, essa daí. Eu vou responder as duas, bem rápido. Quando o irmão não quer evangelizar, ore por ele. Ore para Deus lançar brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas ore mesmo. E peça a Deus para incomodar este irmão. Porque só o Espírito Santo vai fazer esse homem mover. E mover da situação que ele se encontra. Não adianta ele fazer curso, não adianta ele fazer nada de especial. A igreja precisa orar por ele. Por isso, um dos pontos centrais para a igreja ser missionária é uma igreja de oração. E nós precisamos gastar mais tempo em oração nas nossas igrejas e orar mais.
A outra coisa é qual o tempo que uma congregação vai se tornar igreja. Depende do lugar que ela está. Há trabalhos que eu sempre afirmei que vão ser sempre congregações e às vezes ser pontos de pregação. Porque são lugares de passagem. As pessoas não ficam por muito tempo. Uma igreja precisa de pessoas que moram naquele local, que vão viver naquele local. E muitas vezes há igrejas que começam muito bem e o povo muda. Muda para a educação dos filhos. Aí você começa novamente a evangelizar aquele bairro, novamente a evangelizar aquela região. E é importante que você esteja ali. Por exemplo, nós temos uma congregação que ela está nos lugares mais difíceis da cidade. Então, quando uma família se converte, ela logo vai procurar meios de sair daquela região. Porque a conversão leva à inquietação, a descobrir que ela precisa buscar o melhor espaço para criar seus filhos. Eu estava ouvindo esse testemunho de uma irmã da igreja, ela dizendo: pastor, quando nós tivemos a experiência com Jesus, nós morávamos, nossa casa estava fundo com o motel. E junto com o motel havia outras casas também, na mesma condição. Aí o senhor visitando nossa casa, aí eu me lembrei quando eu estive lá, visitando nossa casa, levando o evangelho, nós aceitamos a Cristo, Cristo nos aceitou, houve uma mudança de vida, uma transformação. E um dia o senhor conversando conosco e nós entendemos que ali não era lugar de criar nossos filhos. Então Deus proporcionou e começamos a orar para que Deus nos desse outro lugar. E saímos dali. Mas o trabalho precisa existir naquele bairro. Aquele bairro precisa ter uma congregação. Mas nós sabemos que essa congregação, enquanto eu tiver uma mudança social completa de pessoas que vão ficar ali, pessoas que, de fato, algumas coisas têm de sair daquela região, ela não vai crescer como nós esperaríamos. Então nós temos de entender isso. Há lugares que Deus coloca como lugares de passagem, aí a igreja vai ficar anos ali. Há lugares que Deus já tem povo que ali mora, aí a igreja se organiza em 3, em 4, em 5, e máximo 7 anos já está a igreja organizada, forte, cumprindo o seu papel. Então, cada lugar tem sua história. O que o obreiro e o conselho precisam entender, e a junta, é qual lugar que eles estão. E eu creio que esses campos têm sido sustentados por igrejas locais. Porque a igreja local conhece as realidades. E sabe que nós vamos investir naquele lugar para a glória de Deus. Porque Deus tem os seus ali. E vamos crescendo. E Deus vai abrir outras portas. Por exemplo, em Patrocínio, nós já organizamos 2 igrejas e estamos para organizar a 3ª. Mas sabemos que nós temos outras congregações que possivelmente nunca vai ser igreja nesse tempo atual. A não ser daqui a alguns anos, quando mudar a realidade social e econômica daquele lugar que nós estamos como igreja. Então Deus nos coloca em cada lugar de acordo com a vontade dEle, para a glória dEle, para sermos testemunha dEle. Agora, o tempo normal de uma igreja é de 5 a 7 anos. Mais do que isso, aí já demanda um reestudo daquela região. Pastor, nós estamos chegando ao final do programa aqui, o tempo vai voando, o povo perguntando. Nós vamos ter que fazer mais alguns programas desse aqui, tá? O senhor já está convidado para outras entrevistas. Tá bom, obrigado. Em outros momentos. Pastor Mariano. Ok, gente, abraço aí para todos os estados. Reverendo, muitos pastores acompanhando hoje. Então, um abraço a todos os pastores que estão aí colocando seu alô aqui no programa Você é um Missionário. Vamos para o sorteio, aqueles que se inscreveram aí, para o sorteio agora, saindo na tela o primeiro sorteado aqui, que vai ganhar aqui o conjuntinho do Rediscipulado 1 e 2. Você aí com o nosso pessoal aí da técnica, que se vai sair aí, vai me passar aqui agora o nome de quem foi para o sorteio. Silvia Rodrigues. Silvia Rodrigues, eu estou sem retorno aqui agora. A Silvia Rodrigues ganhou aqui o
o nosso kitzinho Rediscipulado 1 e 2. Aí você deve colocar também seus dados aí com a nossa produção para você receber em sua casa. E agora o segundo, que é o resgate da visitação pastoral, também agora em sorteio para você agora. Vamos lá. Silvia Rodrigues de novo? Eu acho que não. Qual o próximo? Renata Cristina. Renata Cristina. Venuti. Renata Cristina Venuti vai ganhar o livro também aí. Entra aí, coloque o seu endereço aí com a nossa produção aí no chat para que possamos encaminhar para você os livros. Um abração para muita gente agora jogando um monte de abraço aqui para o pastor Roberto, pastor Arival. Obrigado. Que Deus abençoe e você possa estar sempre participando conosco aqui do programa Você é um Missionário. Pastor Arival? Eu quero agradecer de coração o reverendo Roberto por ter tirado esse tempo dele. Eu sei que a agenda dele é complicada. E muito obrigado, reverendo Roberto. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, dando-lhe sabedoria também na direção da Igreja Presbiteriana do Brasil, junto com os pares. Nós estamos aqui para colaborar e contribuir com o irmão e com a denominação, com o avanço do reino de Deus. Conte sempre aqui conosco, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a IPP-TV, a Junta Missionária Presbiteriana de Pinheiros, que hoje é parceira da JMN e da obra missionária no Brasil e fora do Brasil. Deixa aí para o senhor encerrar aí, dando o seu recado final. Meus irmãos, eu só gostaria de agradecer a presença de cada irmão e dizer que cada um de nós somos chamados por Deus para sermos missionários. E para ser missionário não tem idade. E também não tem momento. Você que já está aposentado, você que já cumpriu as suas funções, nós temos um Brasil grande, muito grande, que está precisando de abrir igrejas. Para que você possa ter uma ideia, em Minas Gerais, nós temos a metade do estado que ainda não temos igrejas presbiterianas, só no estado de Minas. Então nós precisamos pelo menos mais 400 missionários. Vamos nos preparar. E se você olhar o Brasil todo, os campos são grandes. É lógico que nós não temos esses recursos que as pessoas pensam que nós temos. Mas os recursos vão vir, de acordo com a vontade soberana de Deus. O que nós estamos precisando é o despertar missionário. É o acordar missionário, é o dar as mãos missionária, e mais do que isso, é ser missionário. Que Deus nos abençoe e sustente. Amém. Um abração a todos os meus queridos, amados irmãos, a Igreja de Pinheiros, ao reverendo Arival, ao reverendo Mariano, que Deus nos abençoe e sustente. Amém. Obrigado. Pode encerrar, pastor Mariano, agora. Ok, não esqueça de acompanhar toda a programação da IPP-TV, a sua igreja missionária. E até a próxima semana com mais um Você é um Missionário. Um abraço a todos, uma boa noite, que o Senhor nos abençoe e até a próxima.